Fala pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o Dover, mais conhecido também como o Igor, e eu tô aqui com meu grande amigo Stu, conhecido como Vitor também. A gente está iniciando aqui esse projeto chamado A Pior Geração, no qual a gente vai falar primordialmente sobre o One Piece, podendo expandir mais pra frente para outros assuntos e tudo mais. Mas vamos começar falando de One Piece, os acontecimentos mais recentes do mangá e tudo que tá rolando e todas as coisas que a fanbase anda debatendo aí, que viram um burburinho aí nessas últimas semanas e sempre quando tiver novos assuntos para debater. Então agora o Vitor ele vai explicar um pouco melhor sobre esse projeto, sobre o que a gente vai estar fazendo aqui ao decorrer desse vídeo. Assim, ó, eu tô muito feliz pra começar logo, finalmente, esse projeto, que a gente já tá organizando ele há muito tempo. Mas basicamente, gente, eu e o Igor, a gente é fã de One Piece há muito tempo e a gente sempre gosta de conversar. Nós temos vários amigos que também gostam de conversar e a gente queria muito fazer esse canal justamente para compartilhar com vocês os nossos pensamentos, as nossas expectativas, nossas teorias, tudo referente a essa obra magnífica que a gente tanto ama, que é One Piece. E aí, finalmente, a gente tá conseguindo tocar pra frente esse projeto do canal. E o que a gente vai fazer nesse canal? Basicamente, a gente vai ter vários vídeos falando sobre assuntos variados dentro da obra de One Piece. Como o Igor disse, inicialmente podemos expandir para outros assuntos, como por exemplo Star Wars, Marvel e por aí vai. Tá, mas a princípio é o canal da pior geração. Quem sabe o que é, né? Todos aqui acredito que vieram a partir de One Piece sabe que é a pior geração. E também podemos chamar outras pessoas. E a gente vai conversar sobre coisas que a gente ama na obra, teorias, acontecimentos do mangá, assuntos, temáticas dentro da obra que nós achamos importantes falar sobre, propósito herdado, o D, como é o mundo, teorias e, cara, vai ser basicamente dois amigos que gostam muito de One Piece conversando e compartilhando com uma comunidade linda, maravilhosa. Uhum. E para esse primeiro vídeo mesmo, eu queria mais explicar um pouquinho como é que a gente, eu e o Igor aqui, conheceu One Piece e também mostrar mais ou menos como é que a gente vê a obra, quais são os nossos personagens favoritos, as nossas partes da história, nossas temáticas e a nossa visão da obra no geral. Então aí eu faço essa pergunta para vocês e também pro Igor, né? Se tu fosse escolher um personagem principal, assim, o personagem favorito, assim, qual que tu diria assim, ó, esse personagem aqui é, sabe, a razão pela qual eu assisto One Piece, qual seria? Então, aí nós temos uma grande divergência aqui, né? De que eu não posso escolher somente um. Começa por aí, eu não posso Exatamente. escolher somente um. Uhum. Porque dos principais, assim, eu vou te dizer, o meu preferido, assim, de todos é o Zorão. O Zorão, obviamente, eu Zorão da gosto dele. Massa. Inclusive, eu tenho a Shizuya aqui guardada em casa agora, então Nossa. eu posso mostrar depois. Mas pra mim ele é o meu favorito. Porém, eu gosto dele muito por essa questão de, tipo, de combate, luta e tudo mais. Acho ele muito badass e por aí vai. Mas tem dois outros personagens que eu acho, assim, pontos-chave que me chamam muita atenção. Justamente pelo fato do jeito que eles são, o que eles fazem, o que aconteceu com eles, de onde eles vieram, que são o Chopper e o Brook. Pra mim, o Brook, Olha o aí. fato dele ter seus 70, 80, 90 anos, não lembro 80. agora, mas ele é muito velho mesmo. E ele ser renascido por causa da Akuma no Mi dele, fez com que ele visse o mundo em diferentes eras. Então ele viu muita história, sabe? E aí tu para e pensa, pô, ele era um capitão, depois ele, de um reino, até que não é falado, se eu não me engano, não falam sobre o reino que ele era um capitão lá, mas Uhum. depois ele saiu disso pra virar um pirata e aí ele perdeu toda a tripulação dele, ele foi o último a morrer, e quando ele morreu ele ainda voltou à vida e ficou sozinho perdido lá em Thriller Bark, entendeu? E aí essa grande questão, né, aos arredores do Thriller Bark, no caso, né? E essa grande questão me faz pensar assim que, cara, ele passou por tanta coisa e ele ainda é um cara super feliz, ele ama cantar, ele tem trouxe aquela música icônica do One Piece, né? O Binks no Sake, que é muito boa mesmo. E, cara, o jeito dele ser, o jeito dele tratar, e o lado cômico dele também eu acho super divertido. E o fato dele ser esqueleto, beber leite e se recuperar de qualquer lesão é uma das coisas que me faz achar muita graça no próprio personagem, assim. Porra, quebrei um osso aqui, bebe um pouquinho de leite, tá top de novo. E o Chopper, né? O Chopper, obviamente, pra quem viu a história dele, é uma história super triste que tem a Akuma no Mi do humano, né? Modelo humano, que seria a Akuma no Mi mais inútil se um outro humano comesse essa Akuma no Mi. Mas como foi ele, cara? E aí tu pensa, tipo assim, um animal que quer ser médico.
E tudo isso por causa de uma inspiração paterna, né? Pra se dizer, de virar médico. Então são dois personagens assim que têm um background, uma história pra mim assim bem pesada, bem forte e que me atraem muito nessa temática assim de como eles são, o que eles fazem, os esforços dele e que muitas vezes eles não vêm de poder. A vitória deles não vem do poder e sim da inteligência. Os dois são inteligentes. Os dois eles sabem se virar. Principalmente o Chopper. E agora nesse arco de Wano agora a gente vê muito o Chopper, né? Como a gente pode ver ele fazendo a cura pra praga do Queen. Cara, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Então, e tu vê o cara fazendo isso, desenvolvendo essa cura no meio de uma batalha ali, quase morrendo também, e curando inimigos e aliados para que possa salvar pessoas, é uma coisa incrível. Incrível mesmo. É a E essência pra de um ti, médico Victor? mesmo. A ciência Cara, de um médico, é. exato. Cara, assim, eu, dois personagens. Três, na verdade, né? Mas a gente não consegue escolher um. Mas se eu fosse escolher um, é o Luffy. É o Luffy, pra mim, ele é. Cara, ele é o principal da história. Obviamente que a história gira em torno dele. Mas eu gosto muito da simplicidade do Luffy. Eu acho que ele é o arquétipo. Arquétipo? Não me lembro. Enfim, ele é o É de baixo. protótipo. Ele é o protótipo do personagem shonenzão mesmo, desde da primeira história que já foi feita da jornada do herói e tal. Assim, ele pra mim, ele é sabe, a versão perfeita disso, sacou? Ele é simplesmente um cara que quer fazer o que ele quer fazer. Ponto, sacou? Ele é simples nisso. E ele não só ele é simples nesse aspecto, mas ele é simples na bondade e na sinceridade dele. Ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa direta, ele é uma pessoa que, sabe, ele não é egoísta, ele pensa nos outros, sabe? Ele é uma pessoa que eu vejo como sendo a pessoa mais. Como é que eu posso dizer assim? Mais bem vista, digamos assim, dentro da nossa sociedade. Se eu procuro, se quando eu procuro, quando eu procuro ver algo de uma pessoa, eu me procuro baseando nesses aspectos que o Luffy tem praticamente todos eles. Bondade, honestidade, empatia, ser direto, não fica enrolando, sacou? E tanto ele como personagem, tanto ele como lutador, digamos assim, né? Ele tem a mesma filosofia pra tudo, absolutamente tudo, né? Mas, né, se fosse, se a gente pudesse expandir um pouquinho mais essa conversa, é o meu grande, o meu salvador, o Sop. Pra mim, ele é o melhor personagem já feito em Grande todos. stop. É, nosso grande deus, o Sop. Porque que ele é, digamos assim, ele é a outra metade do Luffy no sentido de. O Luffy, ele é tão simples que às vezes parece absurdo, entendeu? E o Usopp, ele, Uhum. ele traz esse lado humano da gente mesmo, que tá lendo lá de fora, de tipo, meu Deus do céu, qual que é o teu problema? O que que está acontecendo? Eu vou morrer, entendeu? E eu acho que o lado, como o Oda traz esse lado é, covarde do Humano. Usopp, humano, exatamente, é magnífico porque ele traz de uma forma tanto cômica, e aí tu se caga de rir toda hora quando o Usopp traz esses momentos dele, e também ele sabe entregar o momento certo pra quando o Usopp realmente deixar de ser covarde, ser corajoso, daí tu fala, Uhum. foda, foda. E são esses momentos que ficam marcados na minha cabeça quando eu penso em One Piece. Então por isso que eu digo que o Usopp é um dos melhores, se não o melhor personagem tirando o Luffy, né? Tem que a história ela evolui, né? Então por uma boa Uhum. parte o Usopp foi meu preferido, mas ultimamente o Luffy vem roubando esse lugar. E eu já queria aqui também dizer aqui que pô, eu acho que pra todo mundo que lê ou assiste One Piece tem seus momentos, saca? One Piece tem seus momentos É. onde tu olha e fala, meu Deus, que bagulho foda. E aí eu queria perguntar aqui também pra vocês e pro Igor aqui do meu lado, qual que são esses momentos que tu acha os mais Cara, então, marcantes? assim, ó. Cara, pra mim, assim, momentos marcantes, assim, eu vou falar, não vou me restringir somente aos meus personagens favoritos aqui, tá? Porque, inclusive, Não, vou falar do Sop não. no momento que eu acho maravilhoso, entendeu? Uhum. Podemos começar lá mais pro início, lá em Enies Lobby, se não me engano, Sim. quando eles vão pra salvar o Robin. Cara, cena maravilhosa, na qual tá os 6 chapéus de palha, se eu não me engano, até o momento. São 6, né? Buscando ela.
Se eu não me isso. engano, são É 6. o Chop. São 6 lá. Isso. É o Chopper, o Frank, o Luffy, o Zoro, o Sanji e a Nami, se eu não me engano. É que o Frank não tava ainda como oficialmente. Mas o Então, Frank já estava lá se junto, já entendeu? tava junto, E sim. aí, e aí a gente olha eles 6, o Sop, inclusive, como grande Sogeking naquela época, e o Luffy pega e manda o Sogeking atirar na bandeira Na deles, e bandeira ele toca fogo na bandeira da Marinha, cara. E aí tu fica do tipo assim, governo mundial. do governo mundial, isso. E tu para e pensa assim, pô, pode não ser grande coisa a gente falando hoje em dia, mas na época, inclusive na hora do lançamento, e pra quem assiste isso pela primeira vez, é um impacto muito grande na história. De tu declarar guerra a eles, dizendo que nós não vamos Nós, aceitar isso, nós entendeu? somos Nós, contra a opressão nós de somos vocês. contra a opressão de vocês, entendeu? E aí, e isso bate muito nessa questão de, tipo assim, mocinhos e vilões. Porque a gente tem na vida real um pensamento, né? Até acho que diria ético, de que Uhum. as pessoas, de que o lado bom é o lado da lei. E o lado mal é o lado que tá contra a lei. E isso é imposto, né? A gente desde que é muito mais. Mas a visão do Oda em relação a isso de bem e mal não existe na questão de One Piece. O contrário de uma justiça é somente outra justiça no One Piece. Então, se tu parar pra pensar que o governo tá fazendo a justiça ao modo deles, os chapéus de palha estão fazendo a justiça ao modo deles. Então, tu tá vendo pela perspectiva dos chapéus de palha. No caso, pela perspectiva deles, eles são os mocinhos. Então, a gente vê ali a questão deles indo salvar uma companheira, tocando fogo na bandeira do governo. E naquela cena magnífica onde tu vê que é um bando que acendeu e tá acendendo e tá lá pra brigar com a equipe de elite do governo, que se eu não me engano era a CP9 naquela Isso. época, Naquela correto? época era a Cara, CP9. é uma cena maravilhosa, inclusive é um arco maravilhoso, caso você esteja querendo ver One Piece, esteja no início ainda, Enies Lobby é um arco maravilhoso, tá? Outra cena que eu gosto muito agora é do grande Sop, grandíssimo Sop, até como o Vitor falou agora há pouco, que ele tem aqueles momentos de brilho, é justamente no meu arco favorito, que é Dressrosa, que ele pega e ele desperta, pra se dizer, o haki de observação dele. E no meio de uma confusão inteira, onde estão querendo a cabeça dele, porque ele tá valendo muito dinheiro naquele arco, ele pega e consegue enxergar o Luffy e o LOL lá perto com a Sugar, se eu não me engano. E a Isso. Sugar vai enganar eles, vai conseguir derrotar. Vai conseguir E o Sop a encostar quilômetros e neles. quilômetros de distância vai conseguir encostar neles. E o Sop a quilômetros de distância consegue dar um tiro certeiro que pega nela, cara. E que pega não, assusta ela. Pô, é um momento Isso é cômico pra genial, velho. caralho Isso isso, é cara. É um genial, momento velho. genial. Genial, É mano. um modo genial de derrotar um, Um vilão. um vilão, pra se dizer, né? Um modo genial, Não, incrível, assim. é que assim, Incrível. no É contexto. surreal pensar como é que ele derrota. Nossa, no contexto, né? Porque a gente pensa, né? Pô, com o poder da Sugar, primeiro que é roubadíssimo, né? Ela faz todo mundo Sim. perder a memória e faz ela se tornar um escravo, tipo, não tem escolha, sacou? E tipo, ele não derrota ela, ele só assusta ela a ponto dela dela De desmaiar. ela, de ela E desmaiar. aí E aí, salvar tipo. todo mundo. E é isso que torna o Sop o deus poderoso Sop. Não, Isso é assim, o genial, Sop velho. no Arco das Rosas ele se consagrou como God Sop realmente. Exato, velho. Porque tudo isso acontece. Tudo isso acontece e ele tá. No final, quando ele vira God Sop, ele tá todo balhado, tentando falar uma coisa, e eles entendem outra. E o Isso. momento ainda fica propício, cara. É assim, Fica é com o incrível. gigante segurando ele assim. O gigante É segurando. genial, velho. Genial, É velho. genial. São Pra esses mim, essas momentos são duas geniais, velho. cenas maravilhosas. Outra cena pra mim que é maravilhosa que eu vou dizer assim, mais por causa agora do impacto dela pra série, que tu vê que o Luffy, e quando tu vê que realmente o Luffy ele deixou de ser aquele carinha que saiu da cidade dele Do num East barril, Blue. se eu não me Aham. engano, Ele do saiu, East no... Blue num barril ele saiu num lá barquinho e no foi pra um início, barril. num barquinho, saiu no barquinho e foi pro barril. E ele se tornou uma figura muito infame, que é o momento no qual ele tem de salvar o Ace, lá em Marineford, e ele desce com um mastro de madeira na mão, na frente dos três Dos almirantes. Tipo assim, tu três. pensa, tu olha tipo Esse... os três almirantes, a força mais poderosa de toda a marinha, e tu tem ele na frente deles. Obviamente que depois a gente descobre que ele não ia conseguir brigar Não. contra esses caras Inclusive ele nunca já naquele momento. perdeu. Inclusive antes disso ele Inclusive, tinha perdido pro Aokiji. pô, o Kid, isso é verdade. Mas tu vê que aquele momento, assim, mesmo tendo perdido pro Kid, o Aokiji estando ali entre eles, cara, e o Luffy sabendo, tendo um pouco de noção, né, do que são os almirantes,
Ele vai na frente porque ele tem um objetivo maior em mente, né? Que Com é certeza. salvar o irmão dele a todo custo. Exato. Então ele enfrenta essa barreira, como é que eu posso dizer assim, intranspassável, É, pra tentar chegar ao irmão dele, tá ligado? essa Então, assim, muralha, são, literalmente, são essa 3 muralhas. muralha. São 3 cenas que eu posso citar aqui, senão eu vou citar as maiores cenas de One Piece aqui. O Vitor não vai conseguir falar Um nenhuma aqui dia, acima um do- dia a gente faz um top 10 cenas de One Piece, se vocês Um dia a gente quiserem. pode fazer um top Pode 10. fazer, com certeza. Pode fazer. Mas assim, Diga as tuas, Vitor. Conte-me. vamos lá, vamos lá. Conte-nos. Primeiro eu quero destacar aqui uma cena, tá bom, do meu arco favorito, que a gente já vai falar sobre, que é a Skypiea. Na verdade, mais especificamente é Jaya, tá? Que foi o momento em que, quando eu tava assistindo One Piece pela primeira vez, foi o momento em que eu falei, caralho, esse anime é foda pra caralho. Eu tinha os meus, 15, 13, 14 anos, não me lembro, por aí. Que foi o soco que o Luffy dá no Bellamy. O primeiro soco que ele dá no Bellamy. Lembro. Exato. Nossa, Esse daí foi um momento muito incrível. impactante. Exato. Claro, né? Não tinha o contexto do resto da cena. Obviamente que vocês vão falar, meu Deus do céu, caralho, essa cena é muito foda-se comparado com o resto. Mas foi essa cena que me fez continuar assistindo One Piece e, sabe, e iniciar a bola de neve, que é o One Piece, quando a gente vai acompanhando. Mas foi essa cena que me fez. Eu vou terminar essa história. Porque aqui tá muito foda. Que é a cena, né, justamente do Bellamy, olha como o Luffy é simples. Ele tanto é simples na cena dos almirantes, que ele é simples e direto. Eu quero salvar o meu irmão. Tenho a força maior da marinha na minha frente. Eu quero salvar o meu irmão. Foda-se. Aqui é a mesma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero ir pros céus, porque tá apontando o log pose pra cima. Então a gente tem que ir pra lá. Tá, vamos pra lá. Não, ele não complicou, mas como é que a gente vai pra cima? Sei lá, vamos lá. Aí ele foi lá, Descobre. depois a gente descobre, entendeu? Ele quer aventura, ponto. Aí ele foi lá perguntar pras pessoas, e aí, como é que vai, não sei o que, e o Bellamy, né, a hiena, começou a rir dele, jogou, e aí jogou um monte de coisa nele, se espatifou ele e tal, não sei o que, e ele não fez E o pior nada. de tudo, né? Ele caçoa dos sonhos do Luffy. Exato, Essa cena é um background dela é muito forte pelo fato de ele caçoar dos sonhos do Luffy, Exato, sabe? exatamente. E aí ele fala, tipo, isso aí é sonho de criança, que não sei o quê, e aí, isso aí você não vai aguentar na coisa. E aí quando ele começa a zoar os sonhos do Luffy, e ele faz os movimentos dele de mola dele, que ele vai dar, tipo, e todo mundo Uhum. fica, tipo, ele vai acabar com ele, que não sei o quê. Eles olharam a recompensa do Luffy, e deve estar errado, a Marinha se enganou. E aí o Luffy só dá uma cacetada na boca dele, que fica a marca do soco, e aí ele fica com a cara no chão, assim, e o Luffy sai sereno, assim, e aí fala, pra onde é que a gente vai agora? Pra cima. Cara, é simples. É simples. Isso é a direção direção de roteiro e de arte, tanto do mangá, tanto do anime, tanto da história, assim, pô, quando eu olhei, eu falei, caralho, genial, velho. Eu sinto que eu vou amar esse mangá. E de fato, né? Estamos aqui há o quê? 10 anos depois. Pô, Nossa, bah. né? Se eu te contar, cara, eu comecei a assistir, eu tinha ali, acho que os meus 14 anos, por aí, 13. Não, deixa eu ver. Não, eu assistia Por aí, eu cara. assistia na Cartoon quando era dublado. Eu gostava, entendeu? Meus 13 anos de idade, eu tô com 25, fazem 12 anos que eu acompanho One Piece aí, cara. A gente tem muita estrada, Vitor. Muita estrada Tem pra muita subir esse anime estrada, já, tem cara. muita Muita estrada. estrada. E, cara, pô, essa cena é a cena que eu sempre falo que é a cena marcante. Que se essa cena não existisse, provavelmente eu não estaria assistindo ou não estaria lendo One Piece. Pelo menos desde aquela época. E uma segunda cena aqui que eu poderia dizer. Eu fico aqui em várias, mas eu acredito que a cena de Alabasta com a Vivi, com os Ah, com os com com as os com as marcações é os marcações. X, né? É o X, exato. Que aquilo dali é uma outra temática que a gente não conversou tanto sobre até agora, cara, que é companheirismo, velho. Companheirismo. Companheirismo. Na Na cama. cama. Isso, na cama. E, pô, pra mim isso é uma das coisas que eu levo, é um lema que eu levo pra minha vida mesmo, sacou? Que, tipo assim, tu pode estar, não é uma questão de, tipo, eu tenho 100 amigos, eu tenho 1000 amigos, eu tenho não sei o quê. Não, quantos companheiros eu tenho, sacou? Quantas pessoas É. de confiança e que eu de fato amo, eu tenho na minha vida. Então, é uma coisa que realmente
faz toda a diferença dentro da história, faz toda a diferença. Essa cena em si, né? Ela demonstra esse aspecto dentro da história de uma forma impecável, assim. Que, contexto, né? Existia Uhum. algum vilão dentro da história, dentro do arco, que conseguia se passar pelos outros. Que é o Bon Clay, que também é outro personagem Uhum. Ah, incrível. nossa, Incrível não. personagem. Que saudade dele, Nossa, que cara. saudade. Enfim, Ele, ah, inclusive, é uma coisa que o One Piece consegue fazer, né? Só dando um adendo aqui. É transformar um vilão num personagem que a gente gosta. com certeza. E a Ou gente, odeia pra caralho. ou odeia pra caralho. O One Piece consegue fazer isso. Mas no caso do Bon Clay em específico, ele era um vilão que depois tu consegue criar um afeto por ele tão forte que ele é um cara que tu quer que ele entre no bando. E é um troço meio bizarro tu pensar, porra, um vilão, tu quer que ele entre no bando do protagonista, dos mocistas. Cara, é um desenvolvimento, esse personagem tem um Somente desenvolvimento é o muito único, forte, é o único mangá e o único anime que eu vejo que consegue fazer isso é One Piece. Na minha visão. É o único, sabe? sacou? No modo onde não seja forçado, do modo onde tu É, queira. exato. Entende? Tu como pessoa, eu quero que ele entre. Com E até certeza. hoje nada. Até hoje nada. Até hoje nada. A gente não sabe qual é o paradeiro dele. Quer dizer, sabemos, mas, É, não né, sabemos. não sabemos. Mas enfim. Disseram que Ah, ele morreu, mas eu prefiro não acreditar. não, também não. Bom, tá? E pra as pessoas, pra o bando se identificar, pra saber que é realmente aquelas pessoas de verdade, não é o Bon Clay, eles colocaram um X e uma faixa por cima, certo? Que inclusive essa estratégia funciona, porque, se eu não me engano, ele se finge do Zoro. A Vivi, ele se finge do Zoro e aí a Vivi identifica. Eu acho que é isso, né? Enfim. ah, e aí na cena, por isso que eles tinham a marca, né? Era a marca pra dizer, Uhum. nós somos, a gente é o bando Chapéu de Os Palha, reais, né? os reais, os de Os verdade. reais. E aí na cena que a Vivi está se despedindo do bando e eles não podiam responder porque o país inteiro estava vendo e iria ser mal visto pela população que a nossa rainha, né, princesa no caso, é amiga ou fez parte de uma tripulação pirata, pra não causar essa má imagem, eles não falaram nada, Uhum. pra não entregar que ela falou. Mas eles queriam dizer que sim, a gente faz parte do bando, tu ainda é uma Nakama. E aí eles foram lá e levantaram todo mundo e só Levantou os ela braços. e só ela percebeu, por isso e ela chora e aí todo mundo fica tipo, meu Deus do céu, que cena foda, sacou? É muito foda. Chega a arrepiar, cara. Só de Não, lembrar, já só chega de lembrar. a arrepiar, assim. Nossa, com certeza, eu É, tô falando aqui. são coisas, Vitor, que o One Piece consegue trazer pra nós, né? De, assim, de cenas emblemáticas nas quais a gente relembra. E ou a gente se emociona, a gente vê É, de novo, a gente se arrepia. puta, mano. Entendeu? Assim, inclusive, uma cena que eu posso destacar aqui, que também ela é muito legal. Não digo emblemática, mas ela é legal, assim, pra uma volta, tá? Que é quando os Chapéus de Palha voltam no time skip. Que tu tem aquele bando fake dos Chapéus de Palha, que não faz nada, que tá lá comandando e tudo mais. E aí a galera acha que eles são um bando original e que eles decaíram, tá todo mundo no lixo e tudo mais, estão controlando um monte de pirata, coisa que não é nem um pouco do feitio deles, que são impostores, no caso, né? Uhum. E cada um do bando, o Zoro começa a aparecer, o Sanji começa a aparecer, o Luffy começa a aparecer, e a galera começa a reparar que eles são os originais. E quando eles começam a reparar que eles são os originais, eles estão com os cartazes na mão tremendo, a mãozinha tremendo com o cartaz na mão. Aham. Por causa que o nível de poder deles é muito discrepante, entendeu? Ele, naquele momento ali, que pra nós, pra eles passou 2 anos, pra nós passou o que na época? Acho que foi um mês, 2 meses. Foi um time Dois skip real na meses. vida, assim, Foi também. dois Dois meses. meses, Foi é. 2 meses. Foi um hiato de 2 meses. Que pra nós foi muito recente na época. E aí o Luffy perdendo pro um pacifista na época, que perdia pra um pacifista, né? Tomava uma sova do pacifista, voltando e conseguindo derrotar um pacifista em um soco. Sabe? Então a gente consegue ver um nível de poder muito elevado nisso. E aí as cenas subsequentes que vem do bando se reunindo e eles partindo para um novo mundo, assim, também é um grande marco assim, na história deles, na jornada. E a partir daí é só ladeira abaixo, porque o cara vai pra Ilha dos Tritões lá, daí descobre que o buraco é mais embaixo, Não. Eu queria. e a história fica bem forte. Isso. Eu queria Aí a só história começa a ressaltar ficar muito aqui. Eu boa. só queria ressaltar dentro desse contexto de volta, né? O Kuma.
O Kuma, Uma. o Kuma com o Sunny, protegendo o Sunny. E, putz, nossa, essa é uma outra. Inclusive, uma das cenas mais incríveis que eu já presenciei no One Piece. Né? O Kuma, no geral, quando o Kuma aparece, a gente fica. Meu Deus, que foda, Fudeu. sacou? Que foda, assim, nossa, fudeu, nossa, eu quero, meu Deus, a gente tem vários sentimentos com o Kuma, porque no início, quando ele aparece, ele era um Shichibukai, não sei o que, meu Deus, puta merda, fudeu, tem 2 Shichibukais agora, não sei o que, daí, não sei o que, aí tem um momento com o Zoro, eu não vou nem falar, porque a gente vai ficar meia hora só nesse Tem que momento. ver. Vocês têm que ver. E aí depois tem o momento deles lá em Sabaori, da primeira vez, né? Ele chega a aparecer? Chega, né? Obviamente, né? Sabarori? Sim. Aí acontece tudo, É né? ele que faz o. É isso, né? É ele que Isso. faz o separar de Vocês têm tudo. que ver também. Isso, exatamente. Tem a volta dele e tem atualmente agora o contexto dele atual que a gente O contexto tá... dele atual que é. Nossa, Te deixa de coração partido. te deixa muito. Inclusive, outro vilão, entre aspas, que é apresentado pra gente como vilão, no qual a gente sente a gente tem um carinho forte por ele, Com assim, certeza, entendeu? com Isso certeza. é uma coisa que o One Piece consegue trazer muito. É mocinhos que não são mocinhos, que na realidade são vilões, e tu acredita que eles não são vilões. E vilões que tu cria um carinho, um apego. Tu descobre o passado dele, tu entende o porquê que é daquele modo e tu entende que ele não é um vilão verdadeiramente. Entende? Aquele é só, talvez pra se dizer que nem o Oda diria, o outro tipo de justiça, a justiça dele. O jeito com que ele quer fazer justiça. Saca? Com certeza. Eu queria trazer à tona aqui que o One Piece, diferente de vários outros mangás que eu já li, a gente lê mangá a vida toda, tá, gente? A gente já leu muita coisa. E a gente escolheu fazer. E assiste também. E a gente escolheu fazer o canal de One Piece. Olha só. One Piece, é verdade. Existe uma razão pela qual a gente escolheu. E pra mim, uma dessas razões é tipo assim: o One Piece tem temáticas de narrativas que não existem em outros mangás. Pelo menos. Uhum. Existem, tipo, várias temáticas e elas se complementam e se conversam de uma maneira ótima. Isso que o Igor acabou de dizer é uma temática que está presente no One Piece tipo, desde o início até o fim. Que não existe um nome, tá bom? Mas eu gosto de chamar o outro lado da moeda. Então a gente tem uma moeda que tem 2 lados. É uma moeda, ou seja, tem um contexto, o mesmo contexto, que é a moeda, e a gente tem o lado A e o lado B, né? A cara ou coroa. Exemplo claro disso: Dom Flamingo e Corazon. Os dois tiveram os mesmos momentos traumáticos, as mesmas coisas, viveram as mesmas situações. Olha como o Corazon saiu e olha como o Dom Flamingo saiu. O completo oposto, tá bom? Uhum. A gente tem a justiça feita pelo governo e a justiça dos piratas. São duas completamente opostas, né? Mas é o mesmo contexto, entendeu? A gente tem, né, principalmente com o Dragon e o movimento revolucionário, que é, né, os ricos e os pobres. O mesmo contexto, duas visões completamente diferentes. E a gente tem os próprios os dragões celestiais, né? Sim, Que é exatamente. uma visão e as pessoas têm outra visão também. Então Exatamente. é o mesmo contexto, É o mesmo mas contexto. visões diferentes. Cara, eu acho isso genial. Eu acho que é a principal razão porque quando eu olho One Piece, que assim, One Piece, teoricamente, ele tá sendo lançado na revista Shonen, certo? Que é uma revista para adolescentes e, né, jovens, né? E geralmente o pessoal gosta mais de, tipo, poder e esse tipo de coisa, sacou? O Luffy entrando no Gear 5, sabe? Esses momentos fodas de, tipo, o socão. O momento, esse é outro momento que eu deixei de falar, que é o socão. Aquele soco. Quem viu sabe. Aquele soco. Aquele soco. Aquele soco, exato. Acho que ele merecia mais. Merecia mais um, mínimo. Nossa, merecia de todos. Merecia um Gatlingun ali na missa. Merecia. Que inclusive é muito importante porque é esse soco que inicia todo a merda que acontece. Esse que faz o efeito dominó na realidade de Sabaori, entendeu? Exato. Sabaori tá tudo tranquilão, tá tudo de boa. Acontece uma situação na qual chamam um almirante pra ilha. E aí destrincha pra tudo quanto é canto. Sobra pra todo mundo, até quem não tava envolvido, entendeu? E diferente de, por exemplo, Naruto, eu vou comparar o One Piece bastante com Naruto, tá bom, gente? Porque... mas pode. É porque... Eu acho que tu pode, cara. Os próprios autores são amigos, cara. Exatamente. O pessoal cria rixa entre Naruto e One Piece, mas vocês não sabem, gente. Quando acabou Naruto,
O Kishimoto botou a Jolly Roger do Luffy na cara do Botou, Naruto. Tá lá no botou mangá, tá, gente? Porque eles eram o logo amigos. dos chapéus de palha, ele botou lá no mangá, cara, porque Exato, eles pra são quem não sabia amigos. disso, eles são amigos. E assim, eu vou comparar muito com o Naruto, porque eu tenho um remorso um pouquinho com o Naruto, porque, enfim, isso a gente fala mais pra frente. Mas assim, o Naruto, quando tu pensa em lutas, né, de Naruto, tu pensa Rock Lee versus Gaara, Madara versus a guerra toda, tu pensa, não sei, é, lutas fodas mesmo, tipo o Tobi versus Sasuke. Sasuke não, o Tobi versus o Ah, o Kakashi. Sasuke versus o Danzou lá também na Isso, ponte. o Sasuke Que... versus o cara que explode, esqueci o nome dele. Ah, o Deidara. Deidara, Deidara. esse aí, essas são momentos marcantes que tu pensa, nossa, que legal, esses dois personagens com poderes muito foda, com jutsus muito legais, lutando, né? One Piece não faz isso, tá? One Piece, eu acho que ele faz, pra mim, na minha opinião, muito melhor, que é, cara, não é que o Luffy e o Kaido estão lutando porque os dois são fortes, mas sim porque um tem uma filosofia completamente oposta à outra e os dois não estão lutando fisicamente, mas também mentalmente e filosoficamente falando. O próprio exemplo é o Bellamy. Por isso que eu falei que o Bellamy é uma das cenas mais importantes. Porque a gente tem uma Verdade. temática de tipo, o Luffy quer realizar o sonho dele. E o Bellamy quebra justamente toda essa ideia de realização de tipos de sonhos e tal, e ambição. E, né, como é que é em português? Vontade herdada. Que é Uma justamente herdada. a vontade herdada, que é tipo, o tema central de One Piece. Uhum. Então, que ter esses momentos assim por exemplo, o soco, a luta do Luffy contra o Usopp, esses momentos de tipo, não é um personagem contra o outro que realmente tá me deixando animado, e Uma sim guerra de poderes. Não é uma uma guerra de guerra de poderes. poderes. Exatamente. É uma guerra de ideias e poderes e conceitos filosóficos entrando em conflito, Eu diria muito mais uma guerra de ideologias, né? com São certeza. poucas as batalhas que em One Piece são baseadas, tipo assim, em poder. Ah, é um sendo mais forte que o outro, tá ligado? Tipo, é um exemplo de ser um mais forte que o outro que eu vejo, One Piece, por exemplo, é a luta do Aokiji contra Hakai Kainu. o Akainu. Que eles realmente foram batalhar pra ver quem era o mais forte. E o mais forte ia vencer e ia tomar o controle da marinha. Era isso que Exato. ia acontecer. Foi uma luta de poder, quem era mais forte. Agora, a gente pega ali outras lutas, como por exemplo, o próprio Victor falou, o Luffy contra o Kaido. Cada um tem uma ideologia diferente. Obviamente que o Kaido é conhecido como a criatura mais forte do mundo. E aí tu pensa, tipo assim, pô, como é que o Luffy vai vencer um cara desses? Cara, o Kaido, ele não tá lutando pelo poder. Ele tá lutando por causa de uma ideologia dele que ele acredita. Entende? E ele encontrou um oponente à altura dele, claro, em questão de força, ele conseguiu encontrar, que é o Luffy, nesse momento. Só que o Luffy também está lutando por uma ideologia, que ele precisa passar pelo Kaido para que o sonho dele continue se concretizando. E o Kaido precisa impedir o Luffy para que o sonho dele não seja arruinado. Saca? Então, assim, não é aquele esquema como, por exemplo, muito forte, no caso, né? Que ali é o Naruto tá na guerra, tá o Naruto, o Sasuke e a Sakura Sakura. contra o Madara, por exemplo. Tá ligado? Que ali é poder, ali é tipo, quem é mais poderoso vai vencer. Eles estão no meio de uma guerra, beleza. Que o cara tem uma ideologia, ele quer fazer um negócio e eles estão lá se defendendo e virou uma guerra. Não. Começou porque um tá fazendo uma coisa e o outro precisa passar por aquilo ali. Então, assim, a guerra é muito mais que física e ideológica naquilo ali. Então, o que te traz muito mais esse sentimento de prazer em assistir a luta, em tu querer continuar assistindo a luta, não é a questão de poderes, mas sim qual dos dois vai conseguir concretizar o sonho deles. Exato. Entende? É, É questão de sonho. exato. É um dos pontos muito fortes do One Piece que ele traz, que eu não vejo outros animes trazerem, por Não, exemplo. não vejo. Ah, assim, e nada disso, absolutamente nada disso, seria tão impactante e charmoso se o Oda, tipo, o Oda fez um mundo dentro lá, o mundo de One Piece maravilhoso, assim, que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que cara criativo, sacou? O cara, ele estruturou a geografia do mundo, literalmente a geografia do mundo, de uma forma que ele consiga construir uma história, essa história no caso,
magnífico, assim. As ilhas, a estrutura de poder, Uhum. os plots que a gente vai vendo aos poucos, as criaturas místicas que a gente não sabe ainda o que que é. O que que é os Nisha? Uhum. Não sei. O que que é as baleias... baleia ilha? O nome das baleias, né? Acho que é. Acho que é. O Labum. O que que é o Labum? O que que é Labum. a Labum, né? O que que são aquelas sombras O lá no que que Triângulo de são as... Florence? Exato. O que que é o Triângulo de Florence, né? O que que é o Triângulo de Florence? Por que Exato. acontece aquilo lá, né? Exato. São coisas que, cara, no fim das contas, a gente tava a falar disso aqui, mas, cara, isso aqui é um mangá de pirata, sabe? Navegação, sabe? Coisas marítimas, sabe? E a Coisas gente no mar. esquece. E a gente esquece. Então, assim, aqui, ó, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Se um dia disserem pra vocês assim, 1000 episódios de um piratinha que estica, manda a pessoa longe, entendeu? Por causa que, assim, One Piece, É muito tudo mais que que a gente tá isso. falando aqui, cara, é muito mais. É É um muito universo mais. absurdamente Absurdo, velho. complexo e completo, tá? Que só Tá? assistindo vocês vão entender. Obviamente que não precisa tentar entender o One Piece, vocês têm que assistir. E aí vocês vão entender, entendeu? Não é aqueles que a gente tenta ir atrás, não, eu tenho que entender isso. Não, assiste. Vai Assiste. tranquilo. Entendeu? Cara, Sente. Tu tem que é. sentir essas emoções, tá É. ligado? Todas as, Cara, todas as pessoas que chegam pra mim e falam, eu queria assistir alguma coisa, me recomenda, eu falo, One Piece. Mas é muito longo, caguei, One Piece. Tá bom? Pra facilitar vocês aí que não assistiram, tudo bem que a pessoa que tá assistindo isso aqui provavelmente assistiu, né? Mas se vocês querem recomendar pra alguém, pra algum amigo, ou alguma coisa assim, fala pra ele que cada arco, tá? É um anime diferente. Porque é na verdade. sua estrutura de roteiro, ele é. Todo arco a gente é apresentado a personagens diferentes, com um propósito diferente, num contexto diferente e com um objetivo diferente, né? Eu vou tirar um pouquinho East Blue, porque East Blue tem várias ilhas, aí não funciona muito bem. Aham. Mas assim, Alabasta, nós temos, né, um reino, certo? Em Drum Island, que tem ali, que tá um pouquinho antes, mas também faz parte do Uhum. coisa. A gente não tem a gente tem um reino, tipo, que acabou de ser deserdado e tá tentando se reerguer. É um contexto totalmente diferente. E a gente é apresentado com personagens. Todo arco, eles chegam na ilha, conhecem as pessoas novas, tu entende o porquê dos conflitos que estão acontecendo, e aí tem um resultado final, que aí os Chapéu de Palhas se metem, entre aspas, Eu assim. acho que até pra dar uns exemplos para as pessoas aí de histórias diferentes de arcos, vamos pegar aí a Alabraça que tava tentando sofrer um golpe de estado. É, A gente começa por aí, tá? A gente pode pegar também Thriller Bark, que ele é um arco que pessoalmente eu gosto. Acho que tem muita gente que não gosta desse arco, mas ele é um arco que eu gosto muito. só um adendo. Que. Só um adendo, rapidinho. Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti e li, tá? Eu assisti a primeira vez, eu não gostei de Thriller Bark. Quando eu li, eu amei. Não Tá. sei, não sei exatamente dizer por quê. Acho que o anime cagou aí em algum ponto. E aí, Thriller Bark, cara, a gente tem ali um Shichibukai no qual ele tem um pensamento de que ele quer. Ele perdeu todo o bando. A gente tem um personagem que ele ascendeu, ele era muito forte na juventude, e que hoje em dia ele não é, e que ele tem todo um trauma muito forte por trás disso, entendeu? Ele é o Luffy que perdeu. Ele é o Luffy que perdeu, entendeu? Essa que é a grande questão. A gente tem ali Sabaori, aonde a gente não Tá tem um merda. reino na qual a gente tem ali um rei e tudo mais, como tem Alabasta, entendeu? E entre outros. A gente tem uma ilha na qual aonde rola um tráfico de escravos, tá Caralho. ligado? Primordialmente isso. E aonde isso é considerado normal. Sabe? Então, assim, cada ilha, assim, ela tem uma discrepância de uma história pra outra, ela tem motivações diferentes, não é aquela coisa que a gente vê muito. Cara, eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas é um anime que eu assisti na minha infância e adolescência, que eu lembro muito bem. Fairy Tail. Fairy Tail tem muito isso, cara. Todo arco, todo santo arco, tá o Natsu brigando contra não, eu te juro, todo santo arco é assim, ó. É o protagonista contra o vilão que quer tomar o controle do mundo. Cara, é Sim, velho. isso. Cara, One Piece não tem isso. One Piece, se tu tiver um arco que alguém quer tomar o controle do mundo, é um arco. Porque vai ter outro arco que alguém não quer fazer isso. Tem outro arco que alguém quer fazer, tipo assim, eu quero tomar controle da ilha. Ah, não, tem um outro arco que a pessoa quer que eu quero reestruturar meu bando. Aí o outro arco eu quero assim, não, eu quero impor a justiça do governo. Não, mas outro arco eu quero impor a justiça do revolucionário. Cara, Cara, e são 1001 histórias diferentes. São histórias diferentes. Entendeu? Então é nossa, por velho. isso que quando o Victor fala cada arco pode ser considerado até um anime diferente, saca? Com os mesmos protagonistas, mas personagens totalmente diferentes, com ideologias totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes. Cara, ele tá sendo super correto nisso. Então, assim,
Assista One Piece. Se tu não assistiu ainda, se tu tá se enrolando pra assistir One Piece, cara, assiste. Só tá ficando melhor. Tu tá perdendo um momento incrível no mangá que Cara, nós estamos agora. nossa, Arco de Wano, nossa, impecável. nossa. A Impecável gente o vai Arco de falar Wano, mais pra tá? frente nos próximos vídeos, Não tá vou bom? falar de Arco Wano, nos próximos vídeos de Arco Wano, mas... Pode seguir, Vitor. Desculpe, Tchê. Não, não, eu só queria finalizar aqui esse vídeo, tá bom? Dizendo que assim, ó, se vocês não estão assistindo, ou pelo menos não leiam o mangá, leiam o mangá, por favor, gente. Que esse momento que a gente vive agora é o melhor momento, que é a razão pela qual a gente tá fazendo esse canal, que é, cara, teorizar, conversar, falar sobre esse tipo de coisa. O que tá acontecendo, Iwano? Meu Deus do céu! Puta merda! O que aconteceu? Vamos descobrir, vamos falar, vamos compartilhar. E, cara, era mais finalizar mesmo. Espero que vocês tenham gostado aqui das nossas ideologias, do porquê que a gente ama tanto esse mangá, esse anime, tá bom? E passar a palavra aí pro Igor pra finalizar o vídeo. Agradeço muito aí a galera. Agradeço muito por ter assistido aí. Espero que vocês tenham gostado das nossas ideologias aqui, desse bate-papo mais contraído, né? Dessa conversa aqui, falando, teorizando, falando sobre o negócio. E que as nossas palavras sirvam realmente de valia pra vocês, pra que se tu não começou a assistir ainda, veio aqui talvez, ou porque conhece o Vitor, ou conhece eu como streamers mesmo, que a gente faz live na Twitch Fazemos também. live na Twitch, esqueceu de Na falar Twitch, isso, né? ó. A gente faz live na Twitch, gente, ó. E não assiste One Piece, cara, é um puta de um anime, tá? Eu tenho vários amigos que começaram a assistir, ou porque recomendação, ou porque quiseram. E foi, assim, uma das melhores coisas que eu fiz na vida e que essas pessoas também. Elas começaram a assistir, pô, 1000 episódios, cara. São 1000 episódios os quais quando tu vai acabar e tu vai querer mais. E tu não vai ter, porque vai lançar semanalmente, entendeu? E aí vai ter, tipo assim, se tu começar a ler o mangá, vai ter semanas que não vai ter, então tu vai passar mal. É. Mas vai ser aquele anime que tu vai querer assistir, que tu vai ter prazer em assistir. E não vai ter que falar, tipo, poxa, vou ter que assistir mais episódio, porque eu preciso ver o final. Não. One Piece é um anime diferenciado, é uma grande recomendação, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Acho que, A acho que gente é pode. isso, cara. Acho que é isso, gente. A gente vai postar esses vídeos aqui durante a semana, tá bom? A gente vai falar sobre vários assuntos. Se vocês quiserem ver a gente falando sobre algum assunto específico, eu quero que vocês falem só desse arco, ou só desse personagem, ou só desse. Nos comentários. Bota aqui embaixo, a gente vai ler, ou vai na nossa live, pode pedir lá na live também, tá? E aí a gente vai falar, vamos ver, tá bom? Aliás, os links das lives vão estar na descrição. Tudo vai estar na Tá, pra descrição, vocês. tá bom, gente? Os nossos links, nossos Instagrams, nossas redes sociais que são importantes vão estar tudo aqui embaixo no Instagram, tá, gente? E a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio, tá bom? Mais episódios vão vir aí durante os meses seguintes. E é isso, gente. É Beijão pra isso. vocês. Beijo. Valeu, meus queridos. Tchau.